Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica de hoje. Mensagem central do texto. Parte 1. Hoje nós vamos ver então do que se trata esse princípio da mensagem central, como encontrar a mensagem central do texto e por fim aplicaremos ao texto da semana, que é a 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 a 25. Então vamos lá, vamos ver o que é a mensagem central do texto. A mensagem central do texto é a proposição que resume a tese central que o autor do texto quis transmitir aos seus ouvintes originais. O ministério que eu atuo, o Pregue a Palavra, ele chama a mensagem central de grande ideia. Essa nomenclatura vem de autores como Randall Robinson, mas eu não gosto muito dessa nomenclatura porque ela denota uma ideia do intérprete. Eu prefiro então chamar de mensagem central do texto. Perceba nessa definição que a mensagem central diz respeito à proposição. Ora, sendo proposição, ela tem sujeito, ela tem verbo e ela tem predicado. Não confunda a mensagem central do texto com o título de sermão. Não é isso que se trata. A mensagem central do texto, então, é a proposição. É uma frase completa com sujeito, verbo e predicado, que resume a tese central que o autor quis transmitir aos seus ouvintes originais. Então, a mensagem central do texto é importante porque, em primeiro lugar, nos ajuda claramente a discernir a mensagem que Deus deseja que ouçamos, através de uma passagem das Escrituras. Em segundo lugar, nos ajuda a ver o ponto focal ao redor do qual os assuntos da passagem estão organizados. Isso nos ajuda a não nos perder nos inúmeros assuntos que são tratados no texto, sem conectá-los com o assunto central, ok? Então a mensagem central nos ajuda a focar no ponto central do texto. E em terceiro lugar, nos ajuda a permanecer fiéis, é o que nós queremos, não é? Então, a permanecer fiéis ao que Deus está dizendo em sua palavra. Então, a mensagem central do texto é de suma importância. Muito bem, então, como encontrar essa mensagem central do texto? Vamos lá, vamos ver. Em primeiro lugar, você precisa encontrar a estrutura do texto. Nas aulas passadas, nós já trabalhamos como encontrar a estrutura do texto. Você deve estar lembrado. Se você está chegando agora, está vendo esse vídeo agora, você precisa ver os vídeos anteriores que tratam sobre a estrutura. Nesses vídeos, nós demos algumas dicas importantes para acharmos a estrutura textual, né? Está aqui resumida rapidamente. Primeiro, procure por padrões e mudanças de pensamento. Identifique as divisões naturais da passagem. Descreva as mensagens centrais e encontre as ligações entre as mensagens centrais. Então, aqui você está trabalhando a estrutura. Muito bem. Depois que você, então, identifica a estrutura do texto, você vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: qual é o assunto principal sobre o qual o autor fala e o que ele diz especificamente sobre o assunto principal, ok? Então esse é o caminho para chegarmos à mensagem central do texto. Primeiro, identifique a estrutura e depois responda a duas perguntas. Qual é o assunto principal do texto e o que o texto diz a respeito do assunto principal. Muito bem, então vamos aplicar esse princípio a 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 a 25. Nós já trabalhamos o texto essa semana. Se você não viu o vídeo, vai lá, dá uma olhada no vídeo, você vai perceber então a estrutura do capítulo 2, verso 18
ao 20, a primeira parte, e a segunda parte, verso 21 até o verso 25. Bem, tendo encontrado a estrutura, então nós vamos ver a mensagem central de cada sessão. E a mensagem central da primeira sessão é: Deus se agrada dos servos que procedem bem para com seus senhores, mesmo quando estes são maus. E a mensagem central da segunda sessão é: Deus nos chamou a seguir os passos de Jesus. Muito bem, tendo então identificado a estrutura, as mensagens centrais de cada sessão, então nós precisamos fazer a pergunta: qual é o assunto do texto? E a outra pergunta: o que o texto diz a respeito do assunto? Perceba que o texto lhe repete várias e várias vezes a respeito da vontade de Deus, a respeito do que agrada a Deus. Então, o assunto aqui é: o que agrada a Deus? Qual é a vontade de Deus? E então o autor responde a respeito dessa pergunta. A vontade de Deus é que sigamos os passos de Jesus como servos. Então aqui está a mensagem central do texto. O assunto é a vontade de Deus, e o que o texto diz a respeito do assunto é que sigamos os passos de Jesus como servos. Muito bem, ficamos por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para você. Na próxima semana nós vamos continuar trabalhando a questão da mensagem central do texto. Até lá!